Bom, clientes para promotores. O cara virou cliente. Meu, o que a gente vai fazer agora para o cara virar fã da marca? Para ele ser o cara que vai indicar você para outras empresas e vai estimular mais vendas. Existem várias formas de fazer isso. Então, vamos começar aqui com esse termo aqui. Customer Success. Tá? Isso aqui também ainda é novo dentro das empresas B2B, dentro das empresas, das indústrias. Então, é uma pessoa focada só em relacionamento. Depois que a venda acontece, existe uma pessoa com uma função só de estimular relacionamento, só para estar próximo dessa conta, estar próximo dessas pessoas e, consequentemente, vender mais para essa mesma empresa. Muitas vezes, esse CS, tá? Customer Success, eles chamam de CS, essa pessoa está ali só para aumentar o faturamento. Tá? O objetivo é ajudar, mas de uma maneira indireta, aumentar o faturamento dessa empresa, vender mais para ela. Muitas vezes também ele é trabalhado com grandes contas. Então, imagina que da sua carteira de clientes, vocês têm 3 grandes contas, que é o que mais, sei lá, muitas vezes representa 80% de faturamento de muitas empresas. É aquela relação do 80-20. Então, esse cara ele fica olhando só para aquela empresa. Ele vai atender e fazer um serviço máximo de qualidade para continuar vendendo para essa empresa. Enfim, vou dar continuidade aqui. Eu vou mostrar na prática alguns exemplos também. Apresentações periódicas de melhorias, e-mail marketing de aniversário. Isso aqui é base, ninguém faz isso. E-mail marketing de aniversário. Chegou o aniversário do cara, dispara um e-mail de aniversário, só que com a assinatura de alguém do comercial ou do dono da empresa, como se fosse uma coisa mais próxima. Tá? Não pode parecer um robô que mandou um e-mail para a pessoa. Tem que ter uma automação que a gente chama. Esse e-mail vai chegar para a pessoa, só que vai ter a assinatura. Imagina eu mandando um e-mail para vocês com a assinatura Rodrigo Caminiti. Como se eu tivesse pensado em você e mandado um e-mail para você. Não fui eu, foi o robô. Mas a pessoa que recebeu, ela fala, meu Deus, o Rodrigo lembrou de mim, olha que especial. E isso gera uma conexão emocional com esses contatos. Podcast, Empresa Day. Empresa Day vai ser o próximo slide, que eu vou dar um exemplo de outra empresa que está aqui com a gente hoje. Eventos presenciais. Mas vamos olhar para essa Empresa Day. E eu quero usar o exemplo do NPW Day, da Karina. Karina, quer aproveitar e falar um pouco o que é o NPW Day, Karina? Ótimo dia para todos vocês. O NPW Day é um evento que nós fazemos uma vez por mês na NPW, sempre na última semana do mês, com qual objetivo? Levar a cultura da NPW para os nossos clientes. Então, é um momento que a gente define uma pauta de reunião, algumas dinâmicas, que nós fazemos com os nossos colaboradores e os nossos clientes vivenciam esse dia com a gente. Então, geralmente, nós fazemos o dia todo, das 10 da manhã até as 16 horas. E é muito legal esses pontos que você trouxe, Rodrigo, porque o NPW Day, ele conecta mais o nosso time com os nossos clientes, porque ele vivencia isso na prática. Então, nós não estamos ali para vender nada, nós estamos ali para reforçar as conexões. Então, é um evento que acontece mensalmente, que realmente é muito, muito produtivo para networking. Muitas vezes as empresas falam, poxa, essa cultura que vocês têm aqui, como que vocês chegaram nessa cultura, né? Essa interação do time. E aí as empresas acabam levando isso para dentro de cada empresa ali, é realmente muito bacana. Legal. Obrigado, Karina, pela participação. E é exatamente isso, essa frase que ela utilizou de reforçar conexões. É por isso que existem ações como essa, para reforçar a conexão. E a partir do momento que você tem confiança, você faz mais negócios com essas empresas. Eu trouxe esse exemplo do Henrique Vicentin. Henrique Vicentin ele trabalha nessa empresa Rockwell Automation, é uma empresa de automação. E ele vai se apresentar e explicar como que é o trabalho dele de CS, como que é esse trabalho do Customer Success, que a gente chama. Eu até tive uma discussão, eu falei Customer Success, ele falou, não, é Customer Success. A gente ficou nesse debate de como que se fala esse termo. E aqui ele conta como que é o trabalho dele dentro dessa grande empresa, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa americana, e ele vai contar como que ele implantou esse trabalho de CS dentro dessa grande empresa. Vou dar um play aqui no vídeo. Fala pessoal, fala Rodrigo, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho de CS. Vamos lá, meu nome é Henrique, eu trabalho numa multinacional americana, onde o modelo de negócio sempre foi vender grandes projetos de automação
para empresas do ramo de mineração, do petróleo, autopeças, enfim. A gente atende todo esse mercado do Brasil e dos Estados Unidos. E não tem nada de errado com isso. Afinal, a gente vende um grande projeto, entra uma grande receita na empresa e paga toda a estrutura de projeto, de engenharia, de instalação, enfim. Isso aí funciona muito bem. Acontece que a empresa percebeu que, além disso, existe uma receita recorrente que a gente não estava explorando da melhor forma. Foi aí que a gente começou a falar de CS dentro da empresa. E a gente foi começar a explorar um pouquinho dos serviços que poderia ser, seja treinamento, seja um suporte técnico, seja um upsell ou um cross-sell, que são palavras aí que a gente está bem acostumado no nosso dia a dia. Qual que foi a grande dificuldade? A empresa que eu trabalho é muito tradicional, há mais de 100 anos vende projetos, e quando a gente começou a falar que teria que ter uma estrutura para acompanhar no dia a dia, acompanhar a jornada do cliente, isso foi desafiador no começo. Porém, quando ela viu que isso começou a dar retorno financeiro, foi amplamente incentivado e impulsionado para dar certo. Então a gente começou a aplicar algumas técnicas para conhecer o cliente, ficar próximo dele, entender quais são as dificuldades e poder ofertar o que ele precisava do jeito certo, na hora certa. Isso foi muito legal. Então o primeiro, bem resumido, é uma história aí para mais de horas, mas para não tomar muito tempo, qual foi o nosso primeiro passo? A gente mapeou as maiores contas, os clientes que teriam maior chance de sucesso nesse tipo de abordagem. E a gente mapeou esse cliente e começou a ir para dentro, junto com o time de vendas que vendia esses projetos, para poder entender um pouquinho mais da rotina do cliente, ver quais eram os momentos que a gente poderia oferecer um produto ou um contrato que realmente funcionasse para ele. E aí, a partir disso, vendendo o contrato, a gente começou a acompanhar um pouquinho melhor a performance desse contrato, porque mais difícil que vender é manter e renovar. Então a gente acompanhava, media se ele estava utilizando, se ele estava dando ganho com isso, se ele tinha um retorno desse investimento. E aí a gente mostrava, primeiro no começo a gente chamava de land, então ver se o cliente realmente aterrissou, se ele reconhece esse contrato, se realmente está adequado para ele. Depois a gente começou a fazer a parte de entender se ele tinha adotado o contrato, se ele estava utilizando o que ele tinha comprado, porque esse é o sucesso. A gente vê muito isso no exemplo talvez da academia, a pessoa compra, faz assinatura, mas se ela não vai na academia, se ela não está indo nessa frequência, provavelmente ela não vai renovar, provavelmente ela vai desistir. Então a gente garantia que o cliente tinha entendido o que era o contrato e poderia explorar, utilizar as maiores, da melhor forma possível esse contrato. Isso foi muito bacana. Quando ele começou a utilizar, ele mesmo começou a falar, poxa, preciso de um ajuste, preciso de mais coisa. E isso foi dando força para a gente melhorar esse ticket do contrato e com certeza garantir que ele renovasse. A gente entende que o projeto tem possibilidade de ter um ganho maior numa venda do projeto, e o contrato a gente entende que talvez ele não tenha sempre uma super margem, porém ele é uma receita recorrente. Isso para uma empresa faz muito sentido, porque dá estabilidade para ela. O contrato ele tem como premissa que ele seja cumprido. Então se você tem um contrato de 1 ano, 3 anos, 5 anos, a empresa consegue se organizar, seja em estrutura, capacidade, mão de obra, para atender esse contrato e ter um lucro por 12 meses, 3 anos, 5 anos. E esse foi o grande sucesso que a gente conseguiu provar para a diretoria e, enfim, para a empresa inteira, que era lucrativo e importante essa área de Customer Success dentro da empresa. Foi bem legal essa experiência. Rodrigo tem o meu contato aí, se alguém quiser conhecer um pouquinho, tirar alguma dúvida, pode me procurar e a gente conversa. Um abraço para vocês aí, boa palestra. Abraço, Rodrigo.